Amém, irmãos? Jesus é o Senhor? Amém. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor nos reuniu mais um dia. Amém? Todos estamos felizes? Estamos felizes, irmãos? Ou desanimados? Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14. Senhor Jesus. Amém? João. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém. Até aqui. Irmãos, o título dessa semana é Aspirando por ser revestido da habitação celestial. Nós já desfrutamos em várias mensagens anteriores e já foi passado para nós que às vezes no sistema tem muitas pessoas que ainda acreditam que no céu existem casas, que a gente precisa fazer boas obras para colocar tijolos no céu e a gente está edificando a nossa casa lá no céu. Porque aqui o Senhor disse que Ele iria preparar uma morada para nós. Só que nós vemos que essa morada não se refere a uma casa física, uma casa de tijolos, de janela. Não é isso que o Senhor quis dizer. Nós já vimos em outras mensagens, e essa semana, graças ao Senhor, o Senhor tem nos dispensado novamente, que essa casa aqui, Ele se referia a Ele mesmo, a nós sermos inseridos no próprio Deus. Isso é algo, irmãos, que tem mudado a história da vida da igreja. Porque até então, nós achávamos, às vezes muitas pessoas achavam difíceis poder reinar com o Senhor e poder ser inserido no Senhor. Tem o Senhor como uma forma religiosa, de não poder tocar no Senhor. Muitas pessoas são assim ainda. De às vezes ela peca e fala assim, não, Senhor, eu não posso tocar no Senhor. Mas o Senhor aqui, Ele foi claro que Ele disse que Ele foi preparar-nos no lugar. E através do sangue, irmãos, nós temos acesso a Cristo, acesso a Deus Pai. Porque o sangue nos lava de todo o pecado. E a vontade do Pai é que nós sejamos inseridos nele. Muitas das vezes o mal, ele tenta roubar a nossa mente, dizer que nós não temos chances e nós não seremos inseridos em Deus. Mas toda vez que nós pensarmos isso, nós devemos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E declarar, eu faço parte da família de Deus. Eu serei inserido no Pai, porque Jesus já pagou o preço para mim. Isso é maravilhoso demais para nós. Senhor Jesus, no versículo 5, fala assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Esse faz as suas obras, irmãos. Nós vimos no sistema religioso pessoas colocando fardo pesado em cima das costas das pessoas, querendo que elas pratiquem muitas coisas nas quais elas mesmas não conseguem praticar. Em Mateus 23, o Senhor disse a isso em referência
aquelas pessoas religiosas daquela época, que eles gostavam de se assentar nos primeiros lugares, gostavam de ser vistos, de serem saudados como mestres, e que eles colocavam fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmos não moviam um dedo sequer. Nós temos visto, irmãos, que o Senhor ele tem estabelecido um limite para cada um, e a obra é Ele quem faz, não somos nós. Ele faz através de nós, é diferente. Não adianta eu querer erguer uma obra para mim e eu traçar uma meta pessoal. Na semana passada, se eu não me engano, um irmão ele falou sobre essa questão, que tudo que nós fazemos sem comunhão, algo está errado. Se eu vou pregar um evangelho, mas eu não tenho comunhão com nenhum irmão, algo está errado. Se eu vou fazer uma obra e não tenho comunhão com nenhum irmão, algo está errado. Se eu vou apacentar uma família e lá mesmo eu quero batizar ela sozinho, algo pode estar errado, irmãos. Não que nós devamos limitar o que o Senhor faz por nós, porque nós vemos que no Senhor não existe um protocolo, irmãos, não existe um padrão, não existe uma regra. O Senhor ele age da forma como Ele quer, mas nós precisamos ter comunhão, porque através da comunhão existe a edificação. Senhor Jesus, continuando aqui, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor foi claro que em nome dele ele fará. Mas é engraçado, irmãos, que em Tiago 4, o Senhor fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos para esbanjar os nossos próprios orgulhos, com os nossos próprios interesses, com a mente carnal, com a mente terrena, querendo sempre levar vantagem e buscar vantagem em cima das pessoas. É engraçado, irmãos, que a gente vê no sistema o quanto que o homem ele quer ser adorado, o quanto que o homem ele quer ser tido como importante, tido como uma pessoa de muita referência. E para nós, irmãos, o Senhor tem nos deixado claro que Ele não quer isso de nós. O Senhor ele quer que nós sejamos humildes, sejamos pessoas simples e obedientes. Senhor Jesus. E a realidade, irmãos, que como fala em Tiago 4, é que nós vemos muitas pessoas pedindo muitas coisas. E até mesmo falando assim, eu não aceito isso na minha vida, porque eu sou filho de Deus. Então eu não aceito passar por isso. Essa semana eu até estava tendo comunhão com uma pessoa, e ela estava me falando sobre se acreditar ou não sobre a questão das revelações. Só que o ponto que eu falei com ela, eu falei assim, eu creio que tudo que acontece na nossa vida é por permissão do Senhor. Se nós estamos passando alguma dificuldade, é por permissão do Senhor. E muitas das vezes nós falamos, eu não aceito porque eu sou filho de Deus, mas às vezes é o Senhor que está nos tratando. E nós estamos lutando contra o próprio Deus. E isso, irmãos, isso deve constranger o nosso coração. Nós vimos essa semana que foi citado, na qual os irmãos compartilharam, que Paulo ele não se colocou como uma pessoa importante diante dos coríntios, mas ele mostrou a sua fraqueza, mostrou as suas dificuldades. Muitas das vezes nós queremos ser pessoas tidas como perfeitas diante dos irmãos. E às vezes, se nós compartilharmos as nossas dificuldades, há muito mais edificação. Eu falo isso por experiência própria. A gente tem as reuniões do labor e quando eu morava em outra casa, o irmão Gleice, ele sempre me dava carona até minha casa. E lá a gente ficava mais de hora compartilhando a palavra. E o rico que eu não ficava colocando uma capa, uma vestidura para mostrar uma perfeição, e nem o irmão. Várias fraquezas que nós compartilhamos um ao outro, para mim houve muita edificação, irmãos. E às vezes nós colocamos regras, nós colocamos modelo que nem nós conseguimos aplicar. O próprio Paulo chegou a dizer que nós devemos fazer fracos para com os fracos.
Fazer fraco para com os fracos, irmãos, não é uma pessoa quando ela vem se portar uma dificuldade, eu me colocar como uma pessoa muito espiritual, muito elevada. E aí eu até estava compartilhando com essa pessoa que, às vezes, irmãos, a gente ouve uma pessoa falando algo do Senhor. Aí nós queremos ir lá e falar algo mais grandioso ainda. Queremos nos mostrar que nós somos mais espirituais. E às vezes tem uma pessoa lá atrás que ela está querendo ouvir só um compartilhar simples que vai mudar a vida dela, que é o que ela precisa ouvir. Irmãos, nós precisamos ser simples. Fazer aquilo que o Senhor manda. O irmão na semana passada até falou muito sobre isso. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor diz para nós fazermos. Não nós fazemos a nossa própria obra. Senhor Jesus, não adianta, irmãos, o irmão testou essa semana passada. Nós não estamos aqui falando nada que nós queremos. Nós estamos falando aqui aquilo que o Senhor quer. E nós temos muito temor diante disso. Nós temos muito temor diante do Senhor por toda palavra que a gente passa para os irmãos. Porque tudo isso, irmão, isso pesa sobre as nossas costas. A palavra fala do Senhor que nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos. Não adianta nós falar uma palavra se nós não temos realidade daquilo que nós falamos. Queremos colocar medida para as pessoas. Nós ouvimos muito sobre a questão das medidas. Senhor Jesus, em Marcos 16, versículo 14, fala assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas o engraçado disso aqui, irmãos, é que o Senhor, ele no versículo 14, ele censurou a incredulidade e dureza de coração que eles tinham. Irmãos, em 1 Coríntios 10, o Paulo chegou a dizer que todas as coisas que aconteceram com o povo de Israel, quando estava passando pelo deserto, saíram do Egito, serviu de testemunho para nós. E nós continuamos muitas das vezes praticando as mesmas coisas. Por quê, irmãos? É porque nós somos, muitas das vezes, incrédulos. Nós não damos crédito à palavra que tem chegado a nós. Muitas das vezes nós queremos ouvir, ver o próprio Senhor. E não aquilo que o Senhor dispensou através de um irmão, através dos profetas que têm trazido a palavra profética para nós. E nós, irmãos, nos rebelamos contra a palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu sempre falo isso, irmãos, e com muito temor. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, se nós não formos de acordo com o Senhor, Ele tira, irmãos. Porque Ele é o dono da obra. Tudo que é contra a vontade do Senhor, Ele mesmo tira. E todos que estão é porque é permissão do Senhor. E às vezes nós temos rinchas com irmãos e não desfrutamos porque nós temos rincha com certos irmãos. Temos dificuldades. E nós já falamos muito sobre o perdão. Por isso, irmãos, que em Mateus 7,13 fala que a porta ela é estreita. Nós precisamos nos arrepender. Entrar por essa porta estreita. A vida da igreja, o viver cristão, para conduzir ao reino, é uma porta estreita. No sistema religioso, eles oferecem muitos prazeres, muitas coisas boas para a carne.
Mas o viver que conduz ao reino, a porta é estreita. E nós queremos reinar, irmãos? Eu creio que todos nós queremos reinar com o Senhor. Se o Senhor dispensou esse encargo para nós, é porque nós queremos reinar com Ele. Vamos em Lucas, um pouquinho à frente. Lucas 16. Lucas 16, versículo 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, Senhor Jesus, o 14 e o 15. Os fariseus que eram avarentos, ouvindo tudo isso, e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Irmãos, esse sistema hoje, as crianças já são ensinadas desde cedo a terem um futuro que às vezes nem é a vontade do Senhor, a buscarem riquezas, buscarem bens materiais. E assim as pessoas também têm seguido. Nós vimos que esse mundo hoje, irmãos, está uma loucura. Tudo por causa de em busca de dinheiro, em busca de poder. Todo mundo faz as coisas por causa de dinheiro. Senhor Jesus, irmãos, não que nós não devemos trabalhar, ter um bom serviço, mas nós devemos ter esse serviço ao Senhor. Se nós trabalhamos, se o Senhor me deu um bom serviço, esse serviço é para o Senhor. Só que muitas das vezes é o que fala em Tiago 4. Eu não recebo porque eu penso mal, para esbanjar os meus prazeres. Eu faço uma lista de coisas que eu quero para a minha vida pessoal ou da minha família, mas eu não dou esse serviço ao Senhor. Eu não dou esse viver ao Senhor. E o Senhor, irmãos, não quer metade nossa. O Senhor não quer parte nossa. Ele não quer resto. Ele nos quer por inteiro. Esse título que fala, aspirando por ser revestido da habitação celestial, Senhor Jesus, fala, irmãos, que nós somos... Senhor Jesus, em 2 Pedro 1,13, fala que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos morada de Deus. Certo? Senhor Jesus. E vamos lá em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Essa palavra perfeitos aqui, irmãos, ela no original, ela se refere a uma pessoa madura. Então, todos que somos maduros, temos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós,
Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até suportar a si todas as coisas. Irmãos, nós somos um tabernáculo do Senhor. E isso é claro para nós. Nós somos, o Senhor, ele faz morada em nós. Só que aqui fala de dois aspectos de pessoas que se dizem cristãs, que estão no meio, mas o Deus dela é o ventre dela. Ou seja, é só o que ela quer para si. Ela não tem um aspecto voltado para as coisas eternas, para a realidade celestial, para o viver que Deus quer, mas somente para si. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, fala mais além, no 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso tabernáculo, para ser igual ao corpo da sua glória. Esse é o propósito, essa é a vontade do Senhor. O Senhor, lá no início do jardim, ele tinha essa vontade de ter comunhão com o homem, do homem estar inserido nele. Só que, por ter ouvido todo esse plano maligno do Satanás e ter corrompido o homem, teve toda essa história que está acontecendo. Mas, irmãos, o Senhor, ele tem deixado claro diante de nós. Ele quer nos ganhar por completo, irmãos. Ele quer transformar esse tabernáculo. Hoje nós somos um tabernáculo, irmãos, que vai passar. Que nós nos corrompemos com muitas coisas. Nós erramos em muitas coisas. Mas ele quer nos transformar em um corpo de glória, igual ao que ele é. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, irmãos, que nós somos convidados a participar dessa união eterna entre a Trindade. Isso nós vimos essa semana. Toda essa transformação, todo esse plano do Senhor é para nós sermos inseridos nele. E se nós realmente olharmos para nós e falar assim, Senhor, eu quero ser inserido no Senhor. Eu não posso achar que eu vou entrar dentro do Senhor da minha forma, com os meus pensamentos de como eu acho ser. Eu preciso entrar pela porta estreita. Eu preciso me esvaziar de mim. Nós temos um exemplo físico de, igual uma pessoa quando vai fazer uma entrevista de emprego, ela chega lá, ela é examinada, e antes dela iniciar o serviço, ela recebe todas as funções dela e tudo que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Se ela não for de acordo com a empresa, ela está fora, ela está dispensada. Ela não será efetivada. Mas, se ela seguir os protocolos, ela só tem a ser beneficiada, ganhar promoções, ganhar recompensas. E da mesma forma com o Senhor, irmãos, o Senhor, ele já estabeleceu uma economia para nós, a qual ele tem dispensado para nós. E tem falado conosco nesses últimos tempos. Nas mensagens que têm acontecido aí, da conferência, o irmão até chegou a se referir sobre os fins dos tempos. Não sei se os irmãos viram. Mas é algo, irmãos, que nós devemos realmente nos alertar. Se nós ainda estamos, como é que fala a palavra? Sobre as nuvens, né? Estamos aéreos, estamos no ar ainda. Nós devemos pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor graça, para que realmente nós sejamos aquilo que Ele quer, o modelo que Ele quer. Para que quando Ele voltar e chamar muitos, algum de nós não ficar para trás. E aí me arrepender. E aí querer me arrepender. E lembrar de todas as mensagens que foram dadas, de tudo que o Senhor falou. Senhor Jesus, vamos lá em 2 Coríntios.
2 Coríntios 5. Versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui, irmãos, no versículo 2, quando ele fala, e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, esse vestido aqui o Paulo se referia a estar vivo. E os nus, quando estar dormindo no Senhor. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui ele fala que não que nós queremos morrer, mas nós queremos ser revestidos de imortalidade, sermos glorificados, Senhor Jesus. E um outro ponto aqui, irmãos, ele cita de estarmos angustiados, nós gememos de angústia, irmãos, nós sabemos que essa vida não é fácil, nós temos muitas dificuldades, mas nós precisamos ser alegres. Os próprios discípulos, quando eles apanharam, eles saíram alegres, irmãos, porque tinham apanhado e sofrido pelo nome do Senhor. Tem uns dias para trás, teve uma pessoa que chegou e comentou comigo referente a um cristão que é uma pessoa muito séria, muito fechada. Irmãos, isso às vezes fecha a porta para nós chegarmos nas pessoas. Nós precisamos ser pessoas alegres. Nós não temos o Senhor. Nós sofremos. Passamos por muitas dificuldades, passamos. Mas nós temos o Salvador. Nós temos o Espírito em nós. E nós devemos, irmãos, levar essa alegria adiante. Nós não devemos ser aquelas pessoas que só andam com a cara fechada e séria. E quebrando barreira com as pessoas, aí as pessoas ficam até com medo de chegar até nós. Entende, irmãos? E às vezes quando nós vamos chegar a essas pessoas para pregar a palavra, ela já não tem mais crédito. Porque eu já fechei a porta. E aí eu quero empurrar, às vezes, a palavra, a goela abaixo da pessoa. Mas a porta foi travada. Então nós precisamos expressar esse Cristo, irmãos. Expressar essa alegria do Senhor. Nós somos uma igreja alegre. Somos pessoas alegres, felizes. Somos atribulados, mas não desanimados, irmãos. Senhor Jesus. E o próprio Senhor, irmãos, Ele nos livra de todas as coisas. Ele fala que Ele não permite vir nenhuma tentação que nós não sejamos capazes de suportar. Então, tudo que nós somos tentados está no limite que o Senhor estabeleceu. Então, nós devemos ter confiança, continuar alegres, perseverantes. Ontem eu estava tendo comunhão com uma pessoa e a gente estava falando, irmãos, que é engraçado que no momento que nós somos mais atribulados, é os momentos que nós mais crescemos. Isso é impressionante. É que é onde nós entendemos que nós só precisamos do socorro. Nós clamamos o tempo todo o socorro do Senhor. Nós já vimos que já esgotou, nós não temos capacidade mais. E aí é onde o Senhor começa a operar. Que é onde nós vimos na semana passada. É quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus. O versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança,
preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então aqui o próprio Paulo chegou a dizer que queria ser agradáveis aos irmãos também. Senhor, ter bom ânimo, Senhor Jesus. E, irmãos, e como foi citado em Marcos 16, não sermos essas pessoas de coração duro, pessoas incrédulas, mas termos a fé no Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, cresce muito mais a minha fé, para que tudo que o Senhor dispensar eu venha crer e venha transbordar nessa dispensação do Senhor. Senhor Jesus, vamos ler também, irmãos, Hebreus 9. Estamos finalizando, tá? Senhor Jesus. Hebreus 9, do 11 ao 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Então aqui, irmãos, Cristo fala que Cristo é o perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos humanas, não é dessa criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Agora vamos lá em Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Graças a Deus, irmãos, que nós vimos aqui em Hebreus que Cristo é o perfeito tabernáculo. Hoje, irmãos, nós somos um tabernáculo do Senhor. O Senhor faz morada em nós. Mas aqui será diferente. Cristo será o tabernáculo. E nós estaremos com Deus eternamente, irmãos. E Ele habitará conosco, irmãos. Não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais angústia. Nós estaremos com o Senhor, irmãos, dentro do próprio Senhor. Isso é maravilhoso conosco. Por isso, irmãos, esse título, aspirando por ser revestido da habitação celestial, essa habitação é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Nós precisamos, irmãos, nos encorajar e viver de acordo com aquilo que Ele quer, seguindo o limite que Ele tem traçado para nós, assim como nós vimos nas mensagens anteriores. Amém? Jesus é o nosso Senhor.
Deus.